Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje a gente vai falar sobre as funções de procura dentro do Microsoft Office Excel, que são duas aí, tá? O PROC-V e o PROC-H. PROC-V. O PROC-V é a função que faz a procura por valores na vertical, através das colunas, tá? Dentro de uma tabela e retornando o índice, que é o valor dentro da coluna que eu estou procurando, né? Como que ele é escrito aí? Ele é escrito da seguinte maneira: igual PROC-V, né? Procura na vertical, abre parênteses, um parâmetro para pesquisa, que aqui eu posso colocar uma célula ou um valor, ponto e vírgula, o intervalo de procura, que eu vou delimitar em qual local da minha tabela eu vou procurar, ponto e vírgula, posição da coluna neste intervalo que possui o resultado. Então, ó, dentro dessa tabela aqui que eu vou delimitar, dentro desse intervalo, qual é o número da minha coluna, né? Se ele tá, o valor que eu estou procurando está na coluna 1 desse intervalo, na coluna 2, na coluna 3, que a gente chama de índice, tá? 4, 5, 6, aí eu que vou escolher, eu que vou saber o que eu quero, tá? Vamos lá então, ó. Suponhamos que queremos procurar o nome de um funcionário que sabemos apenas o código. Então eu coloco lá igual PROC-V, A1, ponto e vírgula, B2 até E8, que é onde está o nome dos meus funcionários aí, né? Nome, função, idade, sei lá, alguma coisa assim. Ponto e vírgula 3. Então eu sei que dentro desse intervalo aqui, a coluna 3 é a coluna onde eu tenho os nomes, tá? Eu vou retornar os nomes. Eu vou procurar por esse valor inteiro aqui dentro, e aonde tiver o valor que vai bater, eu vou resultar da coluna 3, tá? Eu vou pegar o retorno da coluna 3. Então, ó, A1, local onde o código é informado. B2 até E9, tabela que possui o código e o nome do funcionário. 3, o número que indica qual é a coluna do nome dentro da tabela, ou seja, terceira coluna. Tá? Então vamos lá. Aqui eu coloco ainda, né? Se após o número que indica a posição da coluna a gente colocar o zero, que eu posso colocar aqui ponto e vírgula zero, não há necessidade de a primeira coluna da tabela estar em ordem crescente, tá? Senão a gente tem que colocar ela em ordem crescente aí para facilitar a procura. Lembrando também que essa primeira coluna deve conter o que estamos passando, ou seja, no nosso exemplo a primeira coluna deve ser a do código, tá? Vamos lá então. Exemplo aqui, ó, tá? Do PROC-V, tá? Que eu coloquei para vocês, ó. Igual PROC-V, abre parênteses, A1. Estou procurando lá pelo valor que eu coloquei dentro de A1, ó. Dentro de A1 eu coloquei o... Opa, peraí, deixa eu pegar o outro marcadorzinho. Eu coloquei o 108, tá? Então tá aqui, ó, 108, tá? Eu vou procurar esse valor 108 dentro da tabela, ó, de B2 até E8, ó. Tá vendo? Ela tá em vermelho aqui, ó, tá? Então, eu tô procurando o valor de A1 dentro da tabela de B2 até E8, dentro desse intervalo aqui, ó, tá? E retornando o valor correspondente dessa tabela ao código 108 na coluna D. Então, ó, eu sei que os nomes, né? Eu quero saber o nome da pessoa lá. Ela vai estar, os nomes estão dentro da coluna D aqui. A coluna D dentro dessa tabela, ó, é a coluna de número 3. Então, aqui eu tenho a coluna número 1 dentro desse intervalo, coluna número 2, tá? A coluna número 3, beleza? E essa aqui é a coluna número 4, certo? Então, ó, minha coluna aí, tá? 1, 2, 3, 4. Então, assim a 3 vai apresentar o nome Márcio, né? Porque, ó, 108 dentro do meu código aqui, ó, quem que é 108? 108 aqui, ó, tá? Só que, ó, eu quero o valor 108, eu quero retornar quem? Quem é o correspondente a ele da minha coluna 3. Coluna 3 aqui, coluna do nome, então vai retornar aqui Márcio, tá? Então, ó, 108 aqui para baixo para mim, dentro da 3, onde eu vou colocar a função, né? Vai me retornar Márcio, beleza? Então, ó, procura na vertical. Depois, ó, o PROC-H, ele segue o mesmo padrão e lógica, né? Deixa eu só voltar ele na PROC-V, que se, por exemplo, eu colocasse aqui, ó, eu não quero saber o nome, eu quero saber a função da pessoa, tá? Se eu quero saber a função, qual que é o meu índice de coluna? A função está na coluna 2. Então, ao invés de colocar 3, eu colocaria 2, tá? Então, eu coloco o número 2 aqui, e lá em A1, por exemplo, eu estou procurando, eu sei que o meu funcionário é o de código 102. Se eu colocar o número 102, dentro desse intervalo aqui de B2 até E8, né? O 102 seria esse, certo? E eu retornaria aqui o respectivo ao 102 na coluna 2. Seria o ADM, certo? Então, ó, a gente pode alterar, não é sempre na 3, tá? É de acordo com o que eu quero aí, beleza? Eu tenho também o PROC-H. Ó. O PROC-H, ele segue o mesmo padrão e lógica da PROC-V. Mas agora, ao invés dos índices de procura ocorrerem na vertical, né, nas colunas, ele vai ocorrer na horizontal, em linhas, tá? É como se eu estivesse organizando de uma outra maneira a minha tabela aí.
Então, ó, o proc h ele é escrito da seguinte maneira, tá? Eu coloco lá igual proc h, que agora procura na horizontal, né, nas linhas, abre parênteses, o parâmetro para pesquisa, ponto e vírgula, intervalo de procura, ponto e vírgula, posição da linha neste intervalo que possui resultado, tá? Então agora, ó, a pesquisa é da linha, né? A escrita é a mesma, né? Mas agora tem que lembrar que eu estou buscando lá na linha. Então, utilizando o mesmo exemplo do PROC-V, suponhamos que queremos procurar o nome de um funcionário que sabemos apenas o código dele, tá? Então, ó, dentro de B1 lá, eu estou procurando, né, na horizontal, pelo valor que eu tenho dentro de A1, tá? Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho que fica melhor, né, pra gente ver. Dentro de A1, tá? Estou procurando o valor que eu tenho lá na tabela de B2 até E5, que é essa tabela em vermelho aqui, que eu já deixei ela circulada para vocês, né? E eu quero retornar, quando eu achar o valor respectivo ao valor de B1, eu quero que retorne o respectivo a ele na linha 3, tá? Então, ó, aqui, respectivo a ele na linha 3. Então, vamos lá, estou procurando o valor 102, né, que é o que eu digitei lá dentro de A1, tá? Então, ó, só para a gente marcar aqui de novo, né, linha 1, linha 2, linha 3 e a minha linha 4, tá? Então, são as linhas aí que eu tenho dentro desse intervalo, né, que eu delimitei aqui. Estou procurando pelo valor de número 102, né, que está dentro de A1 aqui, dentro da tabela de B2 até E5 e retornando o valor correspondente ao código 102 na linha 4, de número, né, 3 aí do... Quem que é, ó, lá dentro de aqui na minha PROC-H, ó, 102, né, procurando aqui por 102, ó. 102, achei, ó, o 102, que é o respectivo ao 102 na minha linha de número 3, ó, linha 1, 2, 3, é a Júlia, tá? Então, assim, em B1 vai apresentar o nome Júlia, aqui dentro viria o nome Júlia, tá? Então, lembra, ó, PROC-V, ele faz a pesquisa aqui, né, na vertical. PROC-H, ele está buscando pelos valores ali, eu dou o índice na minha horizontal, tá? PROC-V vertical, PROC-H, PROC-H, né, PROC-H ficou bom. PROC-H na horizontal, certo? Sabendo então da nossa função PROC-V e da PROC-H, estou trazendo algumas questões aí de concurso para vocês, tá bom? Essa questão que ela fala o seguinte, ó. A figura abaixo apresenta parte de uma planilha do Excel composta de duas tabelas. A tabela à esquerda, de A1 até C4, descreve uma compra de alguns produtos. A tabela direita, de E1 até F5, descreve os preços unitários dos produtos em estoque pelo seu código. Na tabela à esquerda, a coluna preço total representa o preço unitário do produto comprado, encontrado na outra tabela e multiplicado pela quantidade do produto comprado. Que fórmula pode ser usada na posição C2 para calcular o preço total da compra daquele produto? Então, ó, essa função aqui não é muito comum a gente ver, tá? Principalmente se ele estiver falando aqui que o Excel... Opa, marcador errado aqui. Principalmente se ele estiver falando que o Excel, ele está trazendo para a gente a versão dele em português do Brasil, tá? Se ele falar para a gente que é o Excel PTBR, Excel na sua configuração aí português, né, no Office português, tá instalado no meu computador. Essas funções aqui, ó, o VLOOKUP e o HLOOKUP, eles não funcionam, tá? Por quê? Ele vai dar como nome, ele vai dar o erro de nome para mim, ele não acha essa função. Teria que ser o PROC-V ou o PROC-H. Como aqui na questão, né, ele não fala nada que é português do Brasil, então ela funciona, certo? Vamos lá então ver como que fica, tá? Essas duas funções, ó, o VLOOKUP, ele é a mesma coisa que o PROC-V. E o HLOOKUP, ele é a mesma coisa que o PROC-H, tá? Então aí, ó, busca, né? O look de buscar, o up, buscar acima, alguma coisa assim, tá? Então é pesquisar na vertical, pesquisar por alguma coisa na horizontal. Então, como a gente já viu como funciona o PROC-V e o PROC-H, vamos ver ele na prática aqui, certo? Como eu falei para vocês, não é muito comum terem questões desse tipo, tá? Tratando de resolver o PROC-V e o PROC-H. Mas, de vez em quando, surge uma ou outra aí, beleza? Vamos lá então. Seguinte, vamos lá por partes, né? A tabela direita de E1 até F5, ela descreve os preços unitários, né? Então tem lá o código de produto e o preço. E de A1 até C4 é a compra. Então ele quer colocar aqui dentro dessa célula o quê? Essa função, tá? Qual função que eu vou pesquisar? Ele está retornando para mim, então, uma busca por um código, né? Esse código que é o código de item, tá? Ele está buscando por isso aqui, ó. E ele quer saber quando eu multiplicar por isso daqui para dar esse resultado aqui, tá? Então, ó, esse é o resultado final da minha função aí.
Primeira função, ó, lookup, né? Então seria o proc_v, substituir por proc_v. Cifrão E2, cifrão E, cifrão 2, ponto e vírgula, né? Então até cifrão E, já aqui não funciona, tá? proc_v ou proc_h, eu sempre tenho que começar por alguma coisa que eu vou buscar dentro dessa outra tabela aqui, né? Então, ó, é alguma coisa que eu estou procurando dentro dessa tabela que vai me retornar um índice. Aqui então não funciona. Então, as que começarem com intervalos, eu já tiro, ó, né? Essa aqui também não funciona, ó, tá? Então, ó, vai ficar, ó, só 3 agora para você chutar, hein? Não, mentira, vamos resolver. Primeiro aqui, ó, o VLOOKUP, ele está buscando valores, então, ó, de código e ele quer retornar o preço. Esses códigos, eles estão alinhados em colunas, tá? Primeira coisa, então, que eu tenho que ver, ó, o que ele está buscando, né? O que ele está retornando para mim? Ele está buscando por código. Esse código, ele está descrito na horizontal ou esses códigos de produtos estão escritos na vertical? Eles estão escritos na vertical, então é a busca por coluna. Então, tudo que é H, que é horizontal, né? Que seria o meu proc_h, eu tiro também. Ó, nem preciso resolver, né? Sobrou só aqui o VLOOKUP, ou A2, taranã, mas vamos fazer ela para ver só se é mesmo, para a gente ter certeza. Então, ó, proc_v, A2, então estou pesquisando lá por esse valor aqui, que é o 1001, aonde, né? Estou buscando dentro da tabela de cifrão E, cifrão 2, então, ó, cifrão E, cifrão 2 começa aqui, tá? Até cifrão F, cifrão 5, cifrão F, cifrão 5. Então, eu estou pesquisando aqui dentro dessa tabela, tá? Deixa eu riscar aqui para vocês. Opa, quase que deu ruim ali, hein? Dentro dessa tabela aqui, né? Uma tabela minha que ela tem, ó, 2 colunas, tá? Dentro dessa tabela, eu vou retornar qual índice? O índice 2. Então, ó, essa aqui passa a ser minha coluna 1, né? E essa é minha coluna 2, tá bom? Coluna 1, deixa eu marcar ele mais bonitinho aqui para vocês, né? 1 e não ficou tão bonito, mas beleza. 1 e 2, tá bom? Então vai lá, ó. E o false? Aqui eu posso retornar o verdadeiro ou falso nas funções proc_v ou proc_h. Falso, valor exato, e o true, que é o verdadeiro, valor aproximado. Aqui ele está fazendo buscas por valores exatos, tá bom? Não é nada, é próximo a isso. Não, é exatamente isso que ele está buscando. E depois estou multiplicando por B2. Estou multiplicando daí pela quantidade. Então, ó, estou pesquisando lá por 1001, né? Estou pesquisando por 1001, que é esse valor de A2 aqui, tá? 1001. Dentro dessa tabela aqui, dentro de E2 até F5. E quando eu achar lá o 1001, eu quero que ele retorne o valor correspondente lá na coluna 2 da tabela. A coluna 2 da tabela é minha coluna de preço, tá? Então, ó, ele vai retornar o valor 11 para mim, tá? Porque o correspondente a 1001 na coluna 2 é o 11. Então, se eu colocar lá 11 vezes o 4, 44, tá? Mesma coisa aqui, ó. Tô pesquisando agora, eu arrastei aqui, né? Arrastei pela alça de preenchimento para baixo. Então, arrastei aqui, ó. Tô procurando agora por 3012. Então, a 3012 vou procurar dentro da tabela aqui, né? Por que ela continua sendo essa tabela? Ó, porque tá fixo, né? Ela não vai mudar nunca, vai ser sempre essa tabela aqui. Então, ó, 3012, tô buscando por esse valor, já encontrei, tá? Encontrei ele aqui, ó. E eu vou retornar o índice 2. Então, a 3012, ele é 35. 35 vezes o B3, né? Porque eu aumentei uma linha aí, ó. Então, ó, 35 vezes 2, 70, tá? Então, tá corretíssimo. Essa daqui é a minha alternativa certa. Então, vou procurar na vertical, pelo valor que eu tenho lá dentro aqui de A2, né? Sempre assim escrito. Eu estou procurando por algum valor dentro de alguma tabela, e essa tabela vai me retornar, quando eu achar esse valor, a referência, o índice dela, de acordo com as colunas, né? E se ele é aproximado ou exato, tá bom? Isso que é o meu proc_v. E ainda que ele tem um bônus que ele multiplica pela quantidade, beleza? A alternativa correta, então, alternativa B. Vocês colocaram lá no grupo do WhatsApp essa daqui pra mim, né? Queria me pegar, resolvi pra vocês. Então, ó, se você não faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, entra aí, tem o link aqui na descrição do vídeo abaixo, tá bom? Lá o pessoal coloca questões pra gente resolver, a gente tem interação um com o outro, tem simulados todos os dias que a gente resolve, né? De manhã eu coloco lá o simulado, à noite eu trago o vídeo com a correção e com o ranking, né? A gente faz o ranqueamento aí para ver quem que se classificou melhor durante o dia nas questões que a gente resolve, tá bom? Próxima questão aí fala o seguinte, ó. Considere que a seguinte planilha foi elaborada no Microsoft Excel 2016, instalada no computador. Ao inserir a fórmula igual soma, então ele vai somar
o resultado do PROC V5 de A1 até B4, 2 verdadeiro e o 5. Então, ó, é uma soma do resultado desse PROC V aqui, tá? Mais o número 5, beleza? Ele vai colocar isso aqui na célula B5. Então, vamos lá, ó, PROC V, o que esse PROC V está fazendo? Ó? Que eu tenho que resolver ele para conseguir resolver a soma, né? Senão não dá certo. Então, ó, eu estou procurando pelo valor 5. Aonde que eu estou procurando pelo valor 5? Dentro de A1 até B4. Dentro de A1 até B4, ó, de A1 até B4, beleza? Dentro dessa tabela aqui, dessa nova tabela minha, eu estou pesquisando e quando eu achar esse valor 5, eu quero que ele me retorne o valor correspondente na coluna 2. Então, ó, eu tenho aqui ó, a coluna 1 e a coluna 2, tá bom? Então, ó, quando eu achar o 5 aqui dentro da tabela, eu quero que ele retorne o valor correspondente a ele na minha coluna 2, tá bom? Então, ó, o valor correspondente a 5 na coluna 2 é o 4, tá? Verdadeiro é aproximado. Então, como eu não tenho nenhum outro valor aproximado aqui, né? Ele não tá, são só valores inteiros, ele funciona do mesmo jeito. Então, ele vai retornar para mim 4 aqui, tá bom? Então, eu tenho que colocar aqui 4 e o 5, beleza? Então, vou ter que somar, ó, 4 e 5. 4 mais 5 vai dar 9, beleza? Então, a alternativa correta aí, alternativa C, certo? Esse PROC V aqui ainda está mais simples a gente procurar, né? Porque ele já me dá um valor exato, ó, eu quero buscar por esse número 5, dentro da minha tabela lá de A1 até B4. Quando eu achar, retorna o valor correspondente lá na coluna 2, né? E é um valor que pode ser aproximado para ele, não tem problema. E soma com o 5 aqui, porque tem que fazer a soma, né? Não esquece do soma, senão você vai retornar só 4, né? Ou essa questão, esse avaliador aqui, essa banca foi muito boazinha, ela não colocou o número 4 ali para vocês, né? Deveria colocar, ó, 4, 5, 9, né? Aí ia ser mais legal, ia quebrar mais a cabeça. Mas não, ó, tá? Alternativa correta, então, alternativa C, número 9. Beleza? Então, essas foram algumas questões aí de PROC V. Como eu falei para vocês, não é muito comum aparecer elas em questões de concursos, mas essas aí foram algumas que eu encontrei e resolvi trazer para vocês para ver como que pode aparecer de maneiras diferentes o PROC V, tá bom? Lembrando lá, ó, o HLOOKUP e o VLOOKUP, se eu estiver falando que é o Excel em português do Brasil, ele não funciona, ele retorna lá como erro para você o nome, porque ele não acha a função, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Lembrando, né? Gostou do conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Quer que eu faça alguma outra questão sobre algum outro tema? Deixa aqui nos comentários também. A pedida é sempre aceita, tá bom? Vejo vocês aí no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. Bons estudos e bora gabaritar a informática.